Esse vídeo, pessoal, vocês podem conversar no meio, tá? Vai ser um vídeo provavelmente bem demorado. Tá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas. Hoje eu vou conversar com vocês em relação à busca e apreensão de veículos, tá? Provavelmente é uma matéria que vocês estão pesquisando no YouTube. Hoje são clientes que vieram nos buscar através do Google ou da internet. Nosso escritório hoje é especialista nesse tipo de demanda, tá? Defesa de busca e apreensão de veículos. Basicamente, né, o que acontece quando o oficial de justiça e o preposto vão fazer o recolhimento do veículo ou na tua casa, ou em endereço de trabalho, ou até mesmo no supermercado, em endereço diverso na rua. Tá? Se tu passou por isso, já começo dizendo que eu sinto muito, tá? O bem hoje, como um carro é uma conquista para a maioria das famílias brasileiras, no geral, é bem difícil quando tem o carro apreendido, muitas vezes tu está em negociação com a assessoria, tenta renegociar o débito. Para eles, tu é só mais um número, né? Não existe ali um contato mais humanizado. Então, vamos lá. Primeiramente, o que eu quero dizer para vocês? Começar me apresentando, né? Trabalhei já há anos em assessoria jurídica de cobrança de banco. Eu fiz pessoalmente, não eu, logicamente, como preposto, mas juridicamente falando, atuei na área de busca e apreensão de veículos para o banco, né? Para o inimigo, digamos assim. Tinha um contato bem próximo com o preposto, né? Que é a pessoa que sai, normalmente dirigindo o carro, se o teu veículo foi apreendido, ou o veículo foi guinchado, ou o preposto saiu dirigindo o carro. Então, muitas vezes essa pessoa é o que a gente chama de localizador de veículos do banco, sai como fiel depositário também. Tá? Na apreensão do veículo, já vou te dizendo, normalmente as etapas do que o oficial tem que fazer, o que ele tem que cumprir, né? Para fazer primeiro a citação do devedor fiduciante. Se o veículo foi financiado no teu nome, ele tem que te citar, colocar ali, ó, XYZ, o teu nome fulano de tal, tá aqui no mandado. Tu tá ciente de tudo que está acontecendo aqui, beleza, tá ciente, assina o que a gente chama de contrafé, né, da busca, e aí ele leva o carro embora. Se tu não assinar, não muda nada, pessoal. Por quê? Muita gente, a gente junta no processo de busca e apreensão, o devedor fiduciário fala, não vou assinar nada, o oficial de justiça ele tem fé pública, ele vai estar uma certidão no processo, ó, a parte se recusou da assinatura, mas eu deixei ela ciente e tá pronto. Foi citado, o prazo já começou a correr. Ah, que prazo? São 2, tá, pessoal? Quais são os 2 prazos de busca e apreensão? Depois da busca e apreensão, logicamente, são 2 prazos, são 2 opções que o devedor fiduciante tem. A primeira opção é o que a gente chama de purga de mora. O que é purga de mora? Purga de mora é a quitação integral do débito. Todo o processo de busca e apreensão ele vai decorrer do Decreto-Lei 911. É uma lei específica que trata da alienação fiduciária. Tá? A alienação fiduciária, logicamente, é a operação que vocês realizaram. Quando vocês foram ou na concessionária ou no garagista, o que aconteceu? Vocês pegaram o carro, o garagista recebeu um valor e o banco colocou esse carro em garantia pelo valor que ele deu para o garagista ou para a concessionária. Simples assim, o carro está alienado fiduciariamente. Então, voltando. Tudo vai decorrer do Decreto-Lei 911. Nesse decreto, existe, logicamente, artigos específicos. Um deles fala da quitação integral do débito. Muito provavelmente tu está assistindo esse vídeo, tu já buscou esse contato com a assessoria jurídica de cobrança do banco, né? Com a assessoria do banco. E eles falaram para ti que depois da apreensão é somente com a quitação integral do débito que tu consegue o veículo de volta. Isso é uma meia verdade, tá, pessoal? Não é somente a quitação integral. Essa é a parte extrajudicial. Lógico, se tu quitar o carro, extrajudicialmente está tudo resolvido. É a maneira talvez mais rápida de tu recuperar o teu veículo. Nem diria que seria a melhor maneira, em muitos casos, mas com certeza é a mais rápida. Tá, doutor? Doutor não, desculpa. Lucas. Tá, Lucas, mas é o seguinte, eu não tenho dinheiro para quitar o carro. Não tem problema. Se tu não tem dinheiro, a gente parte para a especialidade efetiva do escritório, que é a defesa judicial da busca e apreensão. E é basicamente sobre isso que eu vou tratar aqui, pessoal. A defesa de busca. Então, vamos lá. Em relação ao processo de busca e apreensão agora, que a gente está comentando em relação à defesa. Tá? Logicamente, para a gente fazer uma defesa de busca, precisa existir um processo de busca e apreensão. O banco, quando ele faz a apreensão do veículo, ele tem que acionar a justiça, acionar o judiciário. Para ele fazer isso, eu gosto de dizer que ele tem que cumprir pré-requisitos legais. 3 são bem importantes. Quais são os pré-requisitos que o banco tem que cumprir para entrar com uma busca e apreensão, pessoal? Primeiro, demonstrar que existe um contrato de financiamento entre as partes. Segundo, demonstrar que por culpa exclusiva da parte
esse contrato entrou em atraso / inadimplemento, que é basicamente o atraso, né? O devedor fiduciante não está pagando esse financiamento por culpa exclusiva dele. E o terceiro ponto é o envio de uma notificação extrajudicial para o endereço de contrato. Essa notificação, pessoal, ela não é uma notificação simples. Ela tem que ser com aviso de recebimento, que a gente conhece como AR. Tá? Cumprindo esses 3 pré-requisitos, o juiz, tudo isso está acontecendo com o aval do juiz, tá, pessoal? O oficial e o preposto não vão lá sem uma ordem judicial. Então o juiz vai lá, analisa esses 3 pré-requisitos, o banco pede o que a gente chama de liminar. O que é uma liminar? Eles não te ouviram até agora, tá? Não sabem o que está acontecendo, como eu falei no começo do vídeo. Para o banco, efetivamente, vocês são só mais um número, né? Não é um caso humanizado, não pega o contexto, nada. E para o juiz, por enquanto, é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque o juiz só ouviu o banco até agora. Ele verificou que tinha probabilidade de direito da busca, o banco cumpriu todos os pré-requisitos da liminar, por enquanto o juiz acredita que é por culpa exclusiva do devedor mesmo, só deixou de pagar e deu. Beleza, ele concedeu a liminar de busca e apreensão. Concedeu a liminar, o oficial de justiça foi lá e fez a apreensão do veículo, conversou com vocês sobre os prazos que eu comentei, beleza, 5 dias para quitar o débito e 15 dias para a defesa judicial, que é a especialidade. E aí é que a gente tem que provar para o juiz que existe alguma irregularidade, que tem algum ponto que a gente possa trabalhar para recuperar esse carro, pessoal, ou a verba indenizatória do carro. Quais são as teses jurídicas cabíveis hoje na maioria dos estados do território nacional? Eu gosto de dizer que são de 4 a 5 teses, tá? 4 a 5 teses, vamos colocar 5. Eu vou discorrer sobre cada uma delas aqui nesse vídeo, vai ser, como eu falei, um vídeo mais longo. Então, vai ter uma versão mais curta do vídeo, pessoal, no YouTube também. Esse vídeo vai ser para quem tem tempo, paciência e coragem para ficar aí provavelmente mais de 40 minutos, 1 hora vendo o vídeo. Vamos começar pela tese dos juros remuneratórios abusivos, tá? Vamos lá. Que tese que é essa? Como que isso vai te ajudar a recuperar o teu carro? Como que funciona? Pessoal, não é todo contrato que tem juros abusivos. Eu vou começar por aí. Tá? Muita assessoria jurídica, fintechs entram em contato com o cliente depois da apreensão. Não sei se você recebeu mensagem. Muitas pessoas recebem mensagem: ó, o teu contrato está com juros abusivos, está com juros abusivos. Não é bem assim, pessoal. Todo contrato de financiamento de veículo, ele passa pelo crivo do Banco Central. Toda operação de crédito, na verdade, tá? Não é nem só financiamento de veículo por pessoas físicas. Toda operação de crédito passa pelo crivo do Banco Central do Brasil, o Bacen. O Bacen é a instituição que fiscaliza o mercado financeiro, crediário e cambiário do país. Como que a gente sabe se um juro está abusivo ou não? É bem simples. A gente acessa o site do Banco Central. O Banco Central ele vai compilar todos os dados de todas as operações, de todas as instituições financeiras em relação àquela operação específica. No caso de vocês, logicamente, aquisição de veículos por pessoas físicas ou, em alguns casos, com acreditas, principalmente, financiamento pessoal com garantia do veículo automotor, que para mim tá, é basicamente a mesma coisa, pessoal. Mas vamos lá. Acessando o site do Banco Central, como que a gente sabe se está alto, se está abusivo, se está baixo? Vai ter o que a gente chama de taxa média de mercado, a TMM. Entendimento majoritário é de que se está acima de 50%, depende muito do tribunal, logicamente, mas na maioria dos tribunais, pessoal, se está acima de 50% a taxa média de mercado do Bacen, o teu juro está abusivo. Tá? Como assim? Vamos lá, dá um exemplo. A taxa média de mercado é de um juros de 2% ao mês. Se o teu contrato está com juros acima de 3%, ele está abusivo para a maioria dos juízos. E se ele está abusivo para a maioria dos juízos, pode pensar, tá, mas doutor, como que isso vai... Doutor, não. Sempre comenta essa cara. Lucas, como que isso vai recuperar o meu carro? Bem simples, pessoal. Se a gente conseguir comprovar isso em qualquer uma dessas 4, 5 teses que eu vou comentar com vocês, tá? Se a gente conseguir comprovar irregularidade, tá, contratual ou irregularidade processual, a gente consegue a descaracterização da mora. A mora nada mais é do que o atraso, a gente consegue descaracterizar o atraso. Por quê? Porque a gente comprova que a culpa não é exclusiva do devedor fiduciante.
A culpa é solidária. A gente pode até assumir uma culpa. Olha, beleza, a gente sabia que tinha um débito, sabia de X, sabia de Y, mas o banco também incorreu em culpa. E aí existe a culpa solidária. Existem diversos temas, tá? Tema repetitivo 28, que fala da descaracterização da mora em relação a juros abusivos e capitalização, que é outra dessa que eu falo, mas enfim. Se a gente comprovar que o juros está abusivo, obrigatoriamente a mora, que é o atraso, ele tem que ser descaracterizado e o veículo devolvido. Essa é uma das teses, tá, pessoal? Tá, Lucas, o carro vai ser devolvido. E como vai ficar meu débito depois? Olha, depois que acontece a busca e apreensão do veículo, o contrato é findado, tá, pessoal? É findado, tanto que o banco está pedindo hoje a quitação integral do teu débito. Ele não está pedindo um refinanciamento, nada, ele findou o contrato. Caso a gente ganhe ação com a tese dos juros abusivos, além de a gente retomar o teu veículo, a parcela muito provavelmente, né, nesse caso não é nem muito provavelmente, ela vai ser reduzida, tá? Com base na taxa média de mercado, tá? Na TMM. Então, além de ter o carro de volta, a gente pode reduzir as parcelas. Ou buscar um acordo equitativo, que é um vídeo para outro momento, né? Mas também é uma boa alternativa. Perfeito. Essa é a tese dos juros, tá, pessoal? Uma das teses cabíveis na defesa de busca. Vamos para a segunda tese, que hoje, sendo bem sincero, é o carro-chefe em defesa de busca e apreensão, que é a capitalização diária de juros. Eu vou tomar um café, senão vai esfriar aqui e vai ficar muito ruim. Vamos lá. O que é capitalização diária? Como que isso pode me ajudar? Pessoal, capitalização diária tem a ver, muito a ver, com os juros. Por quê? A capitalização, o efeito prático da capitalização é o que a gente chama de juros sobre juros. É a transformação de capital em juros. Tá? De juros em capital. É basicamente isso. Efeito prático é a cobrança de juros sobre juros. Então, digamos, olha, eu faço um financiamento, tá? E eu pago 1% ao mês, é a minha parcela mensal, tá? O meu contrato de juros mensal é de 1%. Eu, né, como um bom matemático, ia fazer um cálculo de padeiro. Se o meu juros ao mês é de 1% e eu quero chegar no meu juros ao ano, por exemplo, o que eu faço? Eu sei que um ano tem 12 meses, tá? Se o meu juros é de 1% ao mês, o meu juros ao ano deveria ser de 12% ao ano. Se ele não for de 12% ao ano, existe a capitalização do contrato. A capitalização, ela pode, em todas as cédulas de créditos bancárias, tá? As CCBs que a gente chama, a capitalização ela pode incorrer de duas formas. Capitalização mensal de juros e capitalização diária. Eu vou entrar numa área, pessoal, um juridiquês bem forte aqui, tá? Por quê? A capitalização mensal hoje é entendimento pacificado que ela já está embutida na taxa de juros mensal. Então o banco ele não precisa necessariamente cobrir uma outra taxa para indicar a capitalização mensal. Só o duodécuplo, que a gente chama, né? Muitas sentenças que a gente pega, diz isso. Se o devedor fiduciante fazer o cálculo do juros mensal vezes 12 e verificar que existe uma diferença, ele consegue remanejar e verificar a capitalização mensal, o que é diferente de capitalização diária. Tá? Em todo contrato, que também os especialistas dizem CCB, que é a cédula de crédito bancário, mas nada mais é que um contrato, em todo contrato vai ter uma cláusula que a gente chama de promessa de pagamento. Normalmente está ali, tá? Ali embaixo, naquelas letrinhas bem miúdas que ninguém, nem eu, muitas vezes, não da minha área de atuação, né? Fora dela, não me dou o trabalho de ler letra miúda de cada contrato. Mesmo sendo advogado, tá, pessoal? Isso é um mito. Nem advogado faz isso, é muito trabalho. Mas lógico que na minha área eu dou uma lida e a gente faz análise. Nesse caso aqui, em M, promessa de pagamento, existe ali a indicação da capitalização do teu contrato. Se ali tiver indicado que os juros é capitalizado diariamente, obrigatoriamente, segundo entendimento, tá? Do informativo 682 do STJ, relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o banco tem que colocar a taxa diária de juros. Então, além de ter a taxa mensal, tá? E a taxa anual de juros, o banco tem que te indicar, ele tem o dever de informação, segundo
artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor de indicar a taxa diária. Se ele não indicar, está configurada a abusividade, a descaracterização da mora, que é a descaracterização do atraso, que eu falei anteriormente nos juros, e o carro tem que ser devolvido. Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. É abusividade de capitalização, que também é uma espécie de juros. Tá? É um entendimento bem recente. O ministro Paulo de Tarso Severino, ele faleceu infelizmente no ano passado, tá? Em 2023. Você consegue ver pela minha roupa, estou de azul. O ministro do STJ também gostava de azul, por quê? Porque ele era gremista que nem eu, já falando de futebol. Eu vou enrolar bastante nesse vídeo, mas é importante para descontrair, pessoal. Então, além de ser meu professor e ser gremista, ele era um excelente ministro. Tá? A relatoria dele é de 2020, em relação à capitalização, e é um entendimento excelente. Alguns bancos até mudaram os contratos, tá, pessoal? Novos contratos do Santander, por exemplo, ali a partir de junho de 2023, já indicam a taxa diária. Mas outras instituições, o Santander é a maior financiadora de veículos do país hoje, mas outras instituições como Itaú, o Banco Safra, ainda não colocam a taxa diária e incorrem em abusividade até hoje. Até os novos contratos até hoje incorrem em abusividade e a gente consegue a restituição do veículo com base nessa tese. Agora vamos para a terceira tese, que é uma tese que os entendimentos recentes quebraram um pouco as pernas para o consumidor. Tá? O que o STJ dá, ele tira um pouco também. Ele nos deu com a capitalização e nos tirou na notificação. Qual que é a tese? É a da notificação extrajudicial irregular. Olha, como assim notificação extrajudicial irregular? Muitos casos que eu pego, tá? Grande maioria, eu já trabalhei em milhares de processos de busca e apreensão, eu vou conversar com o cliente, pô João, cara, o banco tem que cumprir esse pré-requisito. Doutor, porra, eu sempre falo isso, não é doutor, é Lucas. Lucas, cara, mas o banco não me enviou a notificação. Eu não recebi nada em relação a notificação nenhuma, de contrato nenhum, de banco nenhum. Olha, antigamente, isso já seria um ponto positivo. Tá? Muitos juízes entendiam que, beleza, se um terceiro recebeu, até pode ser enquadrado como notificação válida, ok. Mas se a notificação voltava como ausente, voltava como endereço insuficiente, voltava como não procurado, o devedor fiduciante não estava constituído em mora. Né? Não existe a comprovação do atraso. A comprovação do atraso, segundo a decreto-lei, se dá através da notificação. Se o cliente não recebeu a notificação, não assinou, não tem como comprovar o atraso. Né? Precisa dessa formalidade, tá no próprio dispositivo legal. Mas acontece que teve um julgamento, tema repetitivo 1132. O que é um tema repetitivo 1132? O que é um tema repetitivo, pessoal? Um tema repetitivo é uma demanda que chega de maneira repetida para o STJ e ele vai lá, submete a questão a julgamento e firma uma tese, pacifica um assunto. O que é o STJ? Agora já falando dos graus de jurisdição. Hoje o teu processo pode estar rodando numa vara civil de São Paulo. Né? Qualquer cidade, ou aqui em Santa Catarina, ou em Minas Gerais, enfim, qualquer cidade. Existe um processo de primeiro grau. Digamos, primeira vara civil da cidade de São Paulo, é primeiro grau de jurisdição. Se ele for para o Tribunal de Justiça, é o segundo grau. E qual que é basicamente a instância superior do direito bancário? O direito bancário, pessoal, não vai para o STF, tá? A gente se mantém ali ao STJ. Matéria de direito bancário vai até o STJ. O STJ é o Superior Tribunal de Justiça. Alguns entendem como terceiro grau, mas correto seria a instância superior, tá? Então, o STJ é a instância superior. Logicamente, que o STF diz sobre uma situação, os outros tribunais têm que acatar. Por isso que ele pacifica um assunto do tema repetitivo. Para que aquela demanda chegue de maneira repetida, eles não querem mais assumir aquela demanda e julgar aquela demanda toda hora, eles submetem aqui o seu julgamento e firmam uma tese para os outros tribunais seguirem. O tema repetitivo 1132 firmou a seguinte tese em relação à notificação. Basta... Tá? Isso não é a minha opinião, pessoal. Não me entendam mal. Essa não é a minha opinião. Eu acho esse entendimento um absurdo, mas a minha opinião não importa para vocês. O que importa é o entendimento do tribunal. Qualquer advogado que se preze vai falar isso para o cliente. O que vai acontecer na prática. E na prática, o tema repetitivo 1132 fez o quê?
Basta o banco enviar a notificação para o endereço de contrato. Não importa se voltou a notificação, se não voltou, se está ausente, se não está, não importa. O banco enviou a notificação para o endereço de contrato, está comprovada a mora e é isso aí, deu, basta. Fechou. Então, essa tese da notificação extrajudicial irregular, ela caiu um pouco em desuso. É difícil da gente enquadrar ela. É difícil. Tá? Mas, em alguns casos é possível. Doutor, eu faço depósito em conta corrente. Eu faço depósito automático. E eu informei no Santander, por exemplo, que eu mudei de endereço. Opa! Se tu mudou de endereço, informou a assessoria jurídica do banco, informou eles da mudança de endereço e eles ainda assim enviaram notificação para o endereço antigo, já é uma tese que a gente pode atuar. Já é alguma coisa. Tá? Vamos para outra tese agora, pessoal. Essa daí, para quem está aguentando até aqui, essa é uma tese muito boa que vai se enquadrar em muitos casos, que é o que a gente chama de venire contra factum próprio. O que é venire contra factum próprio? O nosso ordenamento jurídico, ele proíbe o comportamento contraditório. É a proibição ao comportamento contraditório. Tá, como assim comportamento contraditório? Agora entra muito na tua relação com a assessoria jurídica de cobrança do banco. Aí tu fala, Lucas, cara, eu tava tentando, beleza, eu sei que eu tava com 2, 3 parcelas em atraso, 4 parcelas, mas é o seguinte, nunca deixei de atender a assessoria, nunca deixei de responder eles, tava negociando o débito o tempo inteiro com eles, te digo mais, até falei para eles que eu ia conseguir pagar daqui a 10 dias e eles falaram que tá tudo bem, que eu emiti boleto, tá tudo certo. Opa, falaram que tá tudo bem, que emitiram um boleto para tu pagar as parcelas em atraso e entrar com a busca e apreensão. Pessoal, isso aí é comportamento contraditório. Enseja em comportamento contraditório. Por quê? Como eu falei, quando o banco entra com a busca e apreensão e apreende o veículo, o contrato é findado. Existe a quitação antecipada das parcelas, o contrato é findado. Se ele está negociando o débito extrajudicialmente e judicialmente quer findar o débito, quer quitar o contrato, cara, isso é comportamento contraditório. Eles não podem fazer isso. Não podem. E aí, a gente entra com a defesa. Como que funciona essa defesa? Junto à comprovação de conversa no WhatsApp, as ligações de assessoria normalmente são gravadas, então vai depender do teor das conversas que teve com eles, tá? Mas é uma tese muito boa para a gente atuar e fazer a recuperação do veículo. Essas são as teses, eu quero deixar bem claro aqui, né, se tiver algum advogado assistindo, são as teses que eu acredito como advogado que só atuei basicamente em direito bancário minha carreira jurídica inteira, que eu acredito que as únicas teses efetivas na defesa de busca, tá, pessoal? Pode ter outras teses de, digamos, teses de... Eu vou falar aqui depois, né, nos adendos, mas vamos lá. Venire contra factum próprio, proibição ao comportamento contraditório é uma excelente tese, a gente pode utilizar e vai depender das conversas que tu teve com a assessoria, se tu estava negociando débito, se tu estava demonstrando a tua boa fé jurídica de resolver a questão, tudo isso conta bastante, tá, pessoal? Então é uma das teses cabíveis para a gente recuperar o veículo. Beleza, vamos para outra tese, tá? Essa tese, ela pode se enquadrar junto com a notificação irregular, tá? Eu não comentei muito isso. Mas eu chamo de irregularidade no contrato e na notificação. Por quê? Alguns bancos, tá? Bancos de montadora, por exemplo, Banco Volkswagen, Banco RCI, eles não juntam efetivamente a cédula de crédito bancário. Eles não juntam o contrato nos autos de busca e apreensão. Eles juntam um parecer técnico, que não diz nem o número de contrato, não tem nenhuma informação, e aí fica um contrato mais genérico, né? E a notificação, por consequência, ela não vai informar o número de contrato, não vai informar as questões do veículo, e aí o que vai acontecer? A notificação ela vai ser tida como irregular. Por quê? Porque ela não vai cumprir os requisitos de mora, de comprovação de mora. Então, eu vou fazer esse adendo também, eu considero isso uma outra tese, tá? Porque depende muito mais do contrato do que da notificação em si, mas é uma tese cabível, pessoal. Sempre analisar o número correspondente que está na notificação extrajudicial e o número juntado pela assessoria nos autos do processo. Isso fica um pouco mais para os advogados que estão assistindo, tá? Mas é uma tese bem importante, bem bacana de se atuar. Outra tese, que é uma tese um pouco mais fraca, pessoal, mas é cabível, é o que a gente chama de fato superveniente. Isso é só em casos muito específicos, tá? Muito específicos. Vou dar um exemplo agora, tá? do Rio Grande do Sul. O cliente foi lá,
perdeu a casa numa enchente, né? Tinha a casa, tinha carro, beleza, o carro estava financiado, logicamente, perdeu a casa na enchente, derrubou a casa inteira, o cara perdeu tudo, todos os eletrodomésticos, perdeu absolutamente tudo, tá? O que é o fato superveniente? É se aconteceu alguma coisa totalmente imprevisível na vida do devedor fiduciante, como o desastre do Rio Grande do Sul foi imprevisível, tá? E fez com que ele tivesse que redirecionar os recursos do financiamento para a sobrevivência básica. Isso não se enquadra só em desastre natural, tá, pessoal? Descumprimento de uma doença autoimune grave, câncer, tudo isso pode impactar. E a gente pode trabalhar com essa tese, que a gente chama de fato superveniente. Aí já são 5 teses que a gente pode trabalhar. Identificando alguma dessas teses, no caso do cliente, a gente tem uma boa chance de recuperar esse veículo. Pessoal, cada caso é um caso, tá? É difícil eu falar, teu caso a gente vai, olha, nenhum advogado pode falar isso. Vamos ganhar ação, não vamos ganhar ação. O que a gente pode fazer é um mapeamento do entendimento do tribunal no teu estado em específico, o que eu já vou ter, né? Vai depender de qual cidade está falando comigo. Todo o processo de direito bancário, ele ocorre quase que 100% de maneira digital, tá? Porque existe o que a gente chama de julgamento antecipado do mérito. Muito difícil ter produção de provas, nada disso, as provas já estão juntadas nos autos. Contrato, notificação e afins. Então é um processo mais simples. O que tende a fazer com que ele seja mais rápido também. Tá? E é por isso que a gente consegue atuar no Brasil inteiro em defesa de busca e apreensão. Tá, pessoal? Muito provavelmente, passando esse vídeo, né, se tu é nosso cliente, tu vai receber esse vídeo pelo WhatsApp mesmo. Tá? Se tu não é nosso cliente e tu puxou esse vídeo pelo YouTube e tu quer conversar com o teu veículo apreendido, vai ter o nosso WhatsApp aqui embaixo. Tá? E tu pode conversar com a gente vai te ajudar. E eu vou fazer mais alguns vídeos. O próximo vídeo, pessoal, vai ser em relação à revisão de contrato de financiamento. Tá? A parte preventiva da busca, basicamente, que é o que a gente chama de RCV. Tá certo? Espero que tenha ficado tudo claro. É isso, forte abraço.